Você já parou para pensar que aquela calça justa ou aquele shortinho curto que você usa no shopping, na igreja ou até mesmo em casa podem estar abrindo portas que você nem imagina? Sim, estou falando de algo muito maior do que apenas moda. Estou falando de almas sendo colocadas em risco, lares sendo infestados e até mesmo possessões demoníacas. Parece exagero? Então continue assistindo porque vou te mostrar como a roupa que você escolhe pode ser mais perigosa do que você imagina. Hoje, vamos desvendar histórias reais de pessoas que sofreram consequências espirituais devastadoras por causa de modéstia negligenciada, além de revelar um segredo sobre calça leggings que vai fazer você repensar seu guarda-roupa para sempre. Mas antes disso, prepare-se para entender como o mundo moderno está usando a moda como arma contra a fé cristã. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que as roupas que você vê nas vitrines hoje parecem mais projetadas para chamar atenção do que para cobrir? Será que estamos falando de moda ou de uma estratégia bem pensada para manipular mentes e corações? Hoje, a indústria da moda não está apenas vendendo roupas, ela está vendendo ideias, ideias de liberdade, confiança e poder. Mas aqui está a verdade: essas ideias muitas vezes vêm com um preço espiritual. Calça leggings, decotes exagerados, roupas transparentes, tudo isso é projetado para atrair olhares, gerar desejos e criar dependência psicológica. Pense em calça leggings. Elas são tão justas que parecem uma segunda pele e não são usadas apenas para praticar yoga, mas sim para ir ao shopping, à igreja, até mesmo em aviões. Ou pense nas roupas transparentes que deixam pouco à imaginação. Essas peças não são apenas moda, elas são armadilhas sutis que promovem imodéstia e incentivam comportamentos pecaminosos. A moda moderna nos vende a ilusão de que ser livre significa usar o que quiser, onde quiser. Mas essa liberdade, na verdade, escraviza. Escraviza a mente a padrões irreais de beleza, escraviza o coração a desejos carnais e escraviza a alma a energias negativas que podem abrir portas espirituais indesejadas. Agora, vamos falar sobre algo que poucos querem discutir: o impacto espiritual daquilo que vestimos. A imodéstia não é apenas uma escolha pessoal ou uma questão de estilo. Ela tem consequências espirituais profundas. Quando alguém se veste de maneira provocativa, ela não só atrai olhares, mas também cria ocasiões próximas de pecado. Isso significa que ela pode levar outras pessoas a pensamentos impuros, desejos carnais e até mesmo comportamentos pecaminosos. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, São Paulo escreve: da mesma forma que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabelos trançados, ouro, pérolas ou vestidos caros, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. Esse versículo é claro. A modéstia não é apenas uma sugestão, mas uma ordem divina. Deus nos pede para nos vestirmos de maneira que honre nossa dignidade como templos do Espírito Santo. Quando o corpo é exposto excessivamente, ele se torna uma distração. Olhos humanos são atraídos, mentes começam a vagar e corações são seduzidos pela luxúria. E onde há luxúria, Satanás encontra terreno fértil para semear suas sementes de destruição. Mas espere, existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui, algo que vai além do que nossos olhos podem ver. Não afeta apenas quem veste, mas também o ambiente espiritual ao redor. Quando alguém usa roupas que exibem partes sensíveis do corpo, ela pode estar criando uma brecha espiritual, uma abertura para influências negativas como ataques espirituais, energias obscuras e até mesmo possessões demoníacas. O padre Gabriel Amorth, famoso exorcista, explicou que objetos, roupas e até casas podem ser alvos de infestações demoníacas quando usados de maneira imprópria. Imagine então o impacto de roupas que deliberadamente expõem o corpo humano, um templo sagrado, de maneira indecente. Isso não é apenas um problema moral, é um convite direto para o inimigo agir. Se você já sentiu uma sensação estranha, desconfortável ou até opressiva em ambientes onde a imodéstia era predominante, talvez tenha sido mais do que uma coincidência. Pode ter sido uma manifestação espiritual causada pelas escolhas de vestuário das pessoas ao seu redor. Então, antes de vestir aquela calça justa ou aquele top curto, pare e pense: você está apenas escolhendo uma roupa ou está abrindo uma porta que nunca deveria ser aberta? Vamos falar agora de 3 casos exemplos para o que estamos falando. Caso 1,
A casa assombrada e a roupa errada. Imagine morar em uma casa onde objetos começam a se mover sozinhos, vozes misteriosas ecoam pelos corredores e você sente como se algo invisível estivesse te observando. Parece cena de filme de terror, certo? Mas para uma família que conheço, essa foi a realidade. E tudo começou com as roupas erradas. A história começa com uma adolescente. Uma jovem de 16 anos, filha de uma família católica tradicional, começou a usar roupas extremamente provocativas. Ela achava que estava apenas acompanhando as tendências e queria ser aceita por seus amigos na escola. No início, ninguém percebeu nada de anormal, mas pouco tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos começaram a se mover sozinhos, pratos caíam das prateleiras sem explicação. Luzes acendiam e apagavam aleatoriamente. À noite, a família ouvia vozes sussurrando em quartos vazios e sentia uma sensação opressiva que os deixava incapazes de dormir. A mãe relatou que, certa vez, encontrou todos os crucifixos da casa virados de cabeça para baixo, como se alguém tivesse deliberadamente tentado profaná-los. Desesperados, eles procuraram um padre para uma bênção na casa. Durante a conversa, o padre perguntou sobre mudanças recentes no comportamento ou estilo de vida da família. Foi então que a mãe mencionou que a filha, adolescente, havia começado a usar roupas muito imodestas. O padre explicou que essas roupas poderiam estar criando uma brecha espiritual, permitindo que influências negativas entrassem na casa. A família decidiu fazer mudanças drásticas. A jovem parou de usar roupas provocativas e a casa foi abençoada várias vezes pelo padre. Pouco a pouco, os fenômenos sobrenaturais cessaram. Hoje a família vive em paz, mas nunca se esqueceu do impacto que suas escolhas tiveram em sua vida espiritual. Caso 2. O piloto de avião e a moda a bordo. Você já reparou como algumas pessoas parecem trazer consigo uma energia estranha? Um piloto me contou que, ao longo de sua carreira, ele notou padrões preocupantes em voos onde a maioria dos passageiros vestia roupas inadequadas. Este piloto, um homem experiente com mais de 20 anos de carreira, começou a observar algo peculiar. Em voos onde muitos passageiros usavam roupas imodestas, shorts minúsculos, tops reveladores, calça-leggings justas, os conflitos entre passageiros eram mais frequentes. Discussões banais escalavam rapidamente para gritarias e até mesmo emergências médicas inexplicáveis ocorriam com mais frequência. Certa vez, 2 passageiros começaram uma briga violenta após um simples comentário sobre o espaço no braço da poltrona. Ambos foram retirados do avião pela segurança antes da decolagem. Em outro voo, uma mulher desmaiou sem motivo aparente. Quando paramédicos a examinaram, não encontraram nenhuma condição médica que justificasse o colapso. Passageiros relataram sentir uma tensão no ar durante esses voos, como se algo invisível estivesse pesando sobre todos. Ele percebeu que quando a maioria dos passageiros vestia roupas modestas e adequadas, os voos eram mais tranquilos e harmoniosos, mas quando a moda imodesta predominava, era como se uma energia negativa permeasse o ambiente, afetando o comportamento e até a saúde das pessoas. Caso 3. Calça leggings e possessão demoníaca. Esta é talvez a história mais chocante que eu tenho para compartilhar hoje. É sobre uma mulher cuja vida foi completamente destruída porque ela subestimou o poder espiritual das roupas que escolheu usar. Uma jovem mulher, que chamaremos de Maria, começou a usar calça-leggings regularmente. Ela adorava o conforto e a moda delas e as usava para praticamente tudo, ir ao supermercado, à igreja e até em encontros sociais. No início, ela não percebeu nada de diferente, mas com o tempo começou a sentir algo estranho. Maria relatou sentir uma presença maligna ao seu redor. Ela ouvia risadas baixas quando estava sozinha e sentia mãos invisíveis tocando seu corpo. Certa noite, ela acordou gritando após um pesadelo vívido em que uma figura demoníaca a atacava. As coisas pioraram rapidamente. Maria começou a exibir comportamentos estranhos, falava em línguas desconhecidas, blasfemava contra Deus e tinha acessos de raiva violentos. Sua família, desesperada, levou-a a um exorcista. Após uma investigação detalhada, o exorcista concluiu que Maria estava possuída por um demônio. Durante as sessões de exorcismo, o demônio que possuía Maria admitiu que havia usado suas roupas imodestas como uma brecha para entrar em sua vida.
O exorcista explicou que calça leggings, por sua natureza justa e provocativa, podem atrair energias negativas e abrir portas para ataques espirituais. Maria foi liberta após meses de orações intensas e exorcismos. Como parte de sua recuperação, ela abandonou completamente roupas imodestas e adotou um estilo de vida mais modesto e espiritual. Hoje, ela testemunha sobre sua experiência para alertar outras pessoas sobre os perigos espirituais da moda moderna. Essas histórias reais são um lembrete poderoso de que nossas escolhas diárias, incluindo o que vestimos, têm consequências muito maiores do que imaginamos. Não estamos lidando apenas com questões de moda, estamos lidando com forças espirituais que podem moldar nossas vidas de maneiras inesperadas. Vamos falar sobre algo que muitas pessoas ignoram, mas que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes: a batalha espiritual invisível. Satanás não está apenas sentado esperando que as pessoas cometam erros. Ele está ativamente usando estratégias para corromper almas e afastá-las de Deus, e uma dessas estratégias é a moda. O inimigo sabe que o corpo humano é um templo sagrado criado à imagem e semelhança de Deus. Quando alguém usa roupas imodestas, ela está expondo esse templo de maneira imprópria, abrindo uma brecha espiritual. Essa brecha pode ser explorada por forças malignas para plantar pensamentos impuros, criar distrações e até mesmo atrair energias negativas. O padre Gabriel Amorth, famoso exorcista italiano, explicou em seus escritos que a imodéstia enfraquece a proteção espiritual de uma pessoa. Ele disse que roupas provocativas podem tornar alguém mais vulnerável a ataques demoníacos, porque elas atraem olhares impuros e promovem comportamentos pecaminosos. Além disso, ele alertou que objetos e roupas usados de maneira inadequada podem se tornar portais para influências negativas. Satanás não precisa aparecer com chifres e rabo para causar destruição. Ele usa armas sutis como a moda para desviar as pessoas da fé. Ao normalizar a imodéstia, ele cria uma sociedade onde o pecado parece aceitável ou até desejável. E quando as pessoas começam a aceitar isso, elas se afastam cada vez mais de Deus. Agora, vamos falar sobre quem está por trás dessa agenda: a indústria da moda secular. Sim, aquelas marcas que você ama podem estar deliberadamente minando sua fé e seus valores cristãos. A indústria da moda não está interessada apenas em vender roupas, ela está vendendo uma ideologia que glorifica o individualismo, o hedonismo e a rejeição aos valores tradicionais. Roupas justas, decotes profundos e designs provocativos são projetados para atrair olhares e criar dependência psicológica. Algumas marcas famosas usam simbolismos ocultistas em suas roupas e acessórios. Por exemplo, certas estampas ou logotipos podem conter referências a rituais satânicos ou práticas esotéricas. Isso não é coincidência, é uma forma sutil de introduzir esses conceitos na mente das pessoas. Certas camisetas de grifes famosas têm símbolos invertidos, como pentagramas ou números relacionados ao ocultismo. Outras marcas usam slogans que promovem rebeldia contra Deus ou incentivam comportamentos imorais. Até mesmo acessórios, como colares e pulseiras, podem carregar significados espirituais perigosos. As crianças e adolescentes de hoje estão crescendo em uma cultura onde a imodéstia é normalizada. Eles não conhecem outro padrão. Isso os deixa vulneráveis a aceitar valores anticristãos sem questionar, afastando-os cada vez mais da fé. Mas não estamos falando apenas de fé aqui. A ciência também nos mostra como a exposição visual afeta o cérebro humano e como isso pode levar a pensamentos impuros e compulsões. Estudos científicos mostram que imagens provocativas ativam áreas específicas do cérebro associadas ao desejo e à recompensa. Quando alguém vê algo que desperta luxúria, o cérebro libera dopamina, criando uma sensação de prazer temporário. Com o tempo, isso pode levar a compulsões e até vícios. Quando o cérebro é constantemente bombardeado com imagens imodestas, ele se condiciona a buscar mais dessas sensações. Isso não apenas enfraquece a disciplina espiritual, mas também distancia a pessoa de Deus. Em vez de ver o corpo como um templo sagrado, ela começa a vê-lo como um objeto de desejo. Lembre-se, seu corpo não pertence a você. Ele foi comprado por um preço, o sangue de Jesus Cristo, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo.
Quando você se veste de maneira imodesta, está desrespeitando esse templo sagrado e ofendendo a Deus. A ciência confirma o que a Bíblia já ensinava há milhares de anos. O que entra pelos olhos afeta o coração e a alma. Quando você se expõe a imagens imodestas, você está permitindo que Satanás plante sementes de pecado em sua mente. E essas sementes podem crescer e se transformar em comportamentos pecaminosos. Então, agora você entende por que isso está acontecendo. Não é apenas uma questão de moda ou estilo, é uma guerra espiritual travada nos bastidores. Cada escolha que você faz, desde a roupa que veste até o conteúdo que consome, tem consequências profundas para a sua alma. Mas então, como se vestir modestamente sem perder estilo? Agora que entendemos os perigos da imodéstia, vamos falar sobre como podemos nos vestir de maneira modesta sem abrir mão do estilo. Sim, é possível ser elegante e respeitar sua dignidade ao mesmo tempo. A moda modesta não precisa ser antiquada ou desinteressante. Aqui estão algumas dicas práticas para criar um guarda-roupa que honre sua fé e ainda seja estiloso. Use camadas. Camadas são suas melhores amigas. Um cardigan, blazer ou jaqueta pode transformar qualquer roupa simples em algo mais sofisticado, além de cobrir áreas sensíveis. Opte por tecidos opacos. Tecidos transparentes ou brilhantes chamam atenção desnecessária. Escolha materiais opacos que cubram o corpo de maneira adequada, como algodão, linho ou lã. Evite cortes reveladores. Roupas com decotes profundos, fendas altas ou cortes justos podem ser substituídas por peças que valorizem seu corpo sem expô-lo. Por exemplo, saias midi ou longas são uma ótima alternativa às mini-saias. Invista em modelagens clássicas. Modelagens clássicas nunca saem de moda e tendem a ser mais modestas. Um vestido soltinho ou calças de corte reto são exemplos de peças atemporais. Adicione acessórios. Lenços, colares delicados e cintos podem adicionar charme e personalidade ao look, sem comprometer a modéstia. Exemplo prático: imagine que você quer usar uma blusa bonita, mas ela tem um decote um pouco baixo. Combine-a com uma camisa de gola alta por baixo ou use um lenço para cobrir a área. Assim você mantém o estilo sem perder a modéstia. Além de vestir roupas modestas, precisamos fortalecer nossa armadura espiritual diariamente. Afinal, o inimigo está sempre à espreita. Fortaleça sua armadura espiritual, como diz Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Faça orações diárias. Comece e termine seu dia com orações. Peça a Deus para proteger você e sua família de influências negativas. Pratique os sacramentos regularmente. Participe frequentemente da Eucaristia e da confissão. Esses sacramentos renovam sua graça espiritual e fortalecem sua conexão com Deus. Benza suas roupas, acessórios e até sua casa regularmente. Use objetos sagrados como crucifixos ou escapulários, como lembretes visuais de sua fé. Crie o hábito de benzer roupas. Antes de usar uma peça nova, faça o sinal da cruz sobre ela e peça a bênção de Deus. Isso pode parecer simples, mas é uma prática poderosa para garantir que suas roupas estejam alinhadas com sua intenção de viver uma vida santa. E se você é pai, mãe ou responsável por crianças, saiba que você tem um papel crucial na formação dos valores delas. Ensinar modéstia desde cedo é essencial para ajudá-las a crescerem com princípios sólidos. As crianças aprendem principalmente pelo exemplo. Vista-se modestamente e explique por que isso é importante. Use linguagem simples e adaptada à idade delas. Exemplo prático: ao comprar roupas com seus filhos, pergunte: essa roupa mostra respeito ao nosso corpo e aos outros? Isso os ajuda a pensar criticamente sobre suas escolhas. Conversas construtivas sobre moda e fé. Em vez de simplesmente proibir certas roupas, tenha conversas abertas sobre por que a modéstia é importante. Explique que o corpo é um templo sagrado e deve ser tratado com reverência. Incentive seus filhos a criarem looks modestos e elegantes. Você pode até transformar isso em um momento divertido, como um desafio de moda modesta. Defina regras sobre o que é aceitável usar em casa, na escola e na igreja. Seja firme, mas gentil ao explicar essas regras. Explique que nossas escolhas diárias, incluindo o que vestimos, têm consequências espirituais.
Mostre exemplos bíblicos, como a história de José, que resistiu às tentações porque manteve seus princípios. Lembre-se, a modéstia não é apenas sobre roupas, é sobre respeitar sua dignidade como filho de Deus. Quando você se veste modestamente e fortalece sua armadura espiritual, você está enviando uma mensagem poderosa ao mundo e ao reino espiritual. Você está dizendo: eu pertenço a Deus e meu corpo é um reflexo dessa verdade. Agora que você sabe o que está em jogo, o que vai fazer? Continuar seguindo as tendências do mundo ou escolher vestir-se como um reflexo de sua fé? Lembre-se, cada escolha que você faz tem consequências, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Quando você decide usar roupas imodestas, você não está apenas se expondo, você está enviando uma mensagem ao mundo e ao reino espiritual. Essa mensagem pode abrir portas para influências negativas, criar ocasiões próximas de pecado e até afetar aqueles ao seu redor. Não espere até ser tarde demais. Muitas vezes só percebemos os danos quando já é tarde demais. Não espere por sinais sobrenaturais ou crises espirituais para agir. Faça mudanças hoje. Escolha roupas que honrem sua dignidade como templo do Espírito Santo e que reflitam sua identidade como filho de Deus. Este vídeo não termina aqui. Na verdade, ele pode ser apenas o começo de algo maior, se você permitir. Se este vídeo trouxe clareza sobre os perigos da imodéstia, compartilhe-o com seus amigos, familiares e comunidades. Eles podem não estar cientes das consequências espirituais de suas escolhas diárias. Você pode ser a pessoa que os desperta para essa realidade. Se você deseja continuar recebendo conteúdos sobre fé, espiritualidade e vida cristã, inscreva-se no canal. Estaremos juntos nesta jornada de fortalecimento espiritual, aprendizado e crescimento na graça de Deus. Lembre-se, você não está apenas vestindo roupas, você está enviando uma mensagem ao mundo e ao reino espiritual. Escolha sabiamente.